eu sou Rodrigo Grupo, sou coordenador auxiliar do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, e hoje a gente está aqui no 4º dia do evento Encontro sobre Deficiência e Envelhecimento, Desinstitucionalização e Moradia para a Vida Independente. No 4º encontro, 4º painel, a gente vai tratar da institucionalização e da moradia para a vida independente sob a perspectiva do terceiro setor. E a gente conta hoje, então, aqui com a Flávia Pope, que é presidente e fundadora do Instituto JMG, com a Leila Castro, que é supervisora especialista em envelhecimento do Instituto João Clemente, e com a Carla Mausch, que vai se fazer a nossa mediação, que é coordenadora técnica da ONG Mais Diferenças. Só para a gente fazer um apanhado do que tudo que já aconteceu, esse é o 4º painel. Os outros painéis, os outros 3 primeiros painéis, a gente primeiro falou nesse tema sobre a perspectiva das políticas públicas, então falou com pessoas que atuam diretamente no governo. No segundo painel a gente falou sobre a perspectiva dos organismos institucionais internacionais, então a gente falou a partir de uma visão dos órgãos internacionais sobre a questão da desinstitucionalização e da moradia independente, isso tudo na questão envolvendo a Convenção de Nova York, os direitos da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, que não é na Convenção de Nova York, mas a gente está abordando os dois assuntos aqui em conjunto. Depois no terceiro painel a gente falou sobre a perspectiva da própria Defensoria Pública, e agora no 4º painel a gente ouve o terceiro setor. Sendo assim, eu passo a mediação para Carla Mausch, que é uma pessoa com quem eu já trabalhei antes, tenho muito carinho e muita admiração. Eu tenho certeza que o evento vai continuar em muito boas mãos, e aproveito para agradecer a todos os convidados e a todos os participantes e participantes que estão aqui hoje, nesse dia frio, nesse horário, nos assistindo. Obrigado, Carla, por favor. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer muito o Rodrigo, a Renata Tibiriçá e toda a Defensoria por estar organizando esse seminário e trazendo essa pauta que a gente possa pensar e articular, e ao longo dos 4 encontros, esse é o nosso 4º encontro, nós tivemos debates e discussões muito importantes e que foram se articulando. Acho que a gente foi construindo caminhos de articulação e conexão. E nessa noite fria de hoje, nós estamos aqui para pensar a partir do olhar do terceiro setor. Eu vou estar mediando e eu estou acompanhada aqui da Flávia e da Leila. Eu quero me descrever antes. Eu sou uma mulher branca de 51 anos, eu tenho os cabelos castanhos, mas eles já estão bem grisalhos, eu estou com um coque preso no alto da cabeça, estou usando um óculos, fone de ouvido, um cachecol bem quente, em tons de laranja e amarelo, um casaco marrom, e eu estou aqui na sala da minha casa, então atrás tem uma parede com brinquedos. E o trabalho e por que a gente está aqui enquanto mais diferenças, eu quero trazer isso para logo depois passar para as minhas companheiras. A Mais Diferenças é uma ONG que desenvolve projetos de educação e cultura inclusiva, e há bastante tempo a gente vem pensando, e a gente já desenvolveu há mais de 10 anos uma pesquisa sobre a questão de deficiência, envelhecimento, o papel dos cuidadores. E mais recentemente a gente está desenvolvendo uma pesquisa de boas práticas pelo Fundo Estadual do Idoso, aqui de São Paulo. A Leila e o JC também receberam fundos desse fundo. E nós, então, estamos desenvolvendo essa pesquisa para pensar nas políticas públicas de envelhecimento das pessoas com deficiência, mas também friccionando e pensando em todas as questões da população envelhecendo, que vai tendo perda funcional. A gente entende que esse é um papel e a Defensoria tem trazido essa discussão com muita força para a gente pensar nas questões que tem um diálogo e que a gente pode somar forças, aprendizados, toda a perspectiva de desenho universal, envelhecimento ativo. Então, a gente acredita que esse debate precisa cada vez mais se fazer presente. Infelizmente, a gente ainda tem poucos espaços para discutir
essa questão nas diferentes esferas. A academia e a universidade têm pesquisado sobre isso, mas ainda temos muita demanda. As políticas públicas nas 3 esferas, isso já foi trabalhado bastante aqui, são frágeis ainda. A questão da intersetorialidade, da intergeracionalidade, da gente discutir o envelhecimento mesmo, não só quando ele nos afeta, porque estamos idosos, mas essa precisa ser uma discussão desde o início da vida. E, então, essa é uma pauta que a gente tem se mobilizado, tem trabalhado na perspectiva de provocar e encontrar outros parceiros para discutir, e sistematizado conhecimentos. Depois eu vou passar, a gente produziu uma cartilha em versão audiovisual acessível, numa perspectiva de linguagem cidadã, também trazendo os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. E, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para Flávia Pope, uma grande companheira aí de luta e de militância pelos direitos humanos, acima de tudo, e das pessoas com deficiência também muito aguerrida. Obrigada, Carla. Eu tinha entendido que você não prefere... Posso começar, que a gente tinha imaginado que a Leila falaria antes, mas... Desculpa! Não, mas não tem problema. Não, a gente combinou uma coisa, então isso é o ao vivo. É mais pela Leila, da minha parte não tem acho nenhum que problema. Vamos passar para a Leila, então, tá vamos bom. seguir o combinado, olha só. Não, desculpa, que eu vou passar para a Leila Castro, do IJC, que também a gente já tem conversado e dialogado sobre essa pauta, e o IJC tem feito um trabalho muito importante nessa questão. Desculpem, mais uma vez, Leila, está contigo. Muito boa noite a todos. Carla está perdoada, porque a gente combinou, mas aqui está tudo em casa, né? Quero muito agradecer o convite da Defensoria, né? A doutora Renata Tibiriçá, Rodrigo, a toda a equipe, né? A estar aqui com vocês, Flávia, e também com a nossa moderação da Carla, né? Eu também vou me audiodescrever, né? Eu sou uma pessoa também de 51 anos, né? Uma boa ideia, como a gente diz, já estamos indo para o nosso envelhecimento cada vez mais. Sou branca, eu uso óculos também. Meu cabelo, ele tá mais para loiro hoje, né? Eu disfarço ele era castanho. Estou usando uma blusa preta por baixo e um casaco também vermelho, mesclado, né? Também estou usando fone de ouvido. Quero muito agradecer mesmo, e no caso aqui, vamos começar. Eu queria trazer uma perspectiva e um contexto histórico, uma vez que o nosso convite vem falando do terceiro setor. Então, é importante a gente retomar algumas coisas que o próprio terceiro setor já avançou, mas que ele tem um passado, né, que a gente tem que considerar, principalmente falando nessa questão de autonomia e independência, vida independente, a questão do morar também, né? Por que eu falo tudo isso? Hoje, o Instituto Jô Clemente, a antiga Pai de São Paulo, que tem 60 anos, ele já pensava em moradia na década de 70. Então, ele, nessa década de 70, que foi em 74 mais especificamente, ele criou 2 residências, né, 2 residências que na época nem se falava ainda de uma política pública. Então, também com os mesmos desenhos que hoje nós vemos dentro do que é proposto, né, que é o caso da residência inclusiva, isso já existia dentro da instituição. Então, essas 2 residências, elas tiveram um período de 22 anos, né, elas foram de 1974 a 1996, onde houve o fechamento da última residência. Cada casa tinha aproximadamente eram 10 moradores também para cada uma, e elas estavam dentro de um bairro comum, que é o que a gente sempre fala, né, a questão da comunidade. Então, nesse período, eu gosto de resgatar o que é a história, porque a gente começa a falar, né, hoje a gente tem discutido muito,
E naquela época, essas pessoas que viveram dentro desse modelo, elas também foram vanguardistas, né? Elas foram pessoas que inovaram para a época. O fato de ter terminado foi que realmente a gente entende, né, que o modelo ainda não estava preparado para para a sociedade da época. Né? Então, a sociedade ainda não estava totalmente preparada para o modelo, para receber efetivamente as pessoas dentro de uma moradia. E outra questão era que, assim, as pessoas que estavam morando lá eram pessoas que eram atendidas, né, pela instituição, seus familiares necessitavam, sim, de um local para que eles pudessem viver. Naquela época não se pensava como hoje, né, a escuta, o desejo, né, que eu acredito que a Flávia vai falar muito sobre isso. Então, a gente tinha um outro modelo, era mais uma necessidade da família, né, de poder ter um lugar também, e que essa pessoa tivesse acolhida. Então, era um modelo muito institucionalizado, mas existiam as atividades, existiam pontos onde a pessoa com deficiência era vista mesmo para o seu desenvolvimento mesmo, dessa busca, na verdade, dessa autonomia e independência. As equipes faziam esse trabalho, então era uma equipe formada mesmo para esse propósito. Então, a gente entende que essa discussão, né, foi bem antes da própria Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que quando foi em 2011, né, o Plano Viver Sem Limites, trouxe à luz, né, a discussão de uma residência inclusiva, né, isso eu falo enquanto política, e como naquela época, né, que se a gente olhar hoje, há 37 anos atrás, né, de 74 até agora, que se passaram, demorou muito tempo, corrigindo, 37 em 2011, né, então, quer dizer, demorou muito tempo para se olhar e atender a um direito que a pessoa com deficiência já buscava há muito tempo. Isso falando aqui, né, uma realidade no nosso território. Em outros países, né, a gente já viu aqui dentro das discussões desse espaço, que isso já vinha há muito tempo, né, então já se falava disso em outros países, e aqui começou a fazer um movimento que hoje a gente vem com uma outra perspectiva, né, nessa questão de que, por que não se desenvolve tanto, mas que a gente vem buscando, e as famílias querem muito, né, que as pessoas tenham, sim, essa autonomia, mas não é só a família, a gente tem que considerar que a própria pessoa com deficiência é um sujeito de desejo, é uma pessoa que gostaria, sim, de ter o seu espaço, mas existe um perfil para cada situação. Né? Então, a gente tem que considerar isso. Não é só o desejo de um lado, não é só atender por atender. Existe, assim, todo um processo que tem que ser considerado, que para se morar, você tem que olhar também qual é a sua perspectiva, né? Quem é dentro desse ponto de vista. Um ponto importante que a gente nota e vê que, além de tudo isso, é o próprio empoderamento, que ele tem que partir deste núcleo familiar, né, ele tem que nascer dali, eles têm que estar realmente desejosos de tudo isso, para depois a gente conseguir, aos poucos, ir também envolvendo esta sociedade e trabalhando dentro de uma perspectiva de cocriação, né, de como eu vejo morar em um espaço, como é estar dentro desse espaço, né? Não é só o espaço, não é a casa, não é isso. Você envolve um território, você envolve uma série de questões que elas têm que estar sempre muito bem atreladas ao todo, né? Então, eu posso, sim, colocar uma moradia dentro de um determinado território, mas esse território pode ser que ele não atenda realmente às necessidades daquele morador, né? E aquele morador, como eu falei, não é apenas a casa, é um todo. Então, é uma casa, é um território, é se envolver com aquele bairro, né, com o que ele oferece. Então, tem uma série de questões que devem ser levadas em consideração nessa perspectiva, né. Para isso, então, a gente entende, enquanto instituição,
a perspectiva de uma moradia digna, né? Então, a gente dá como uma nomenclatura mesmo, uma denominação, o que é uma moradia digna. Então, para isso, né, a gente está vendo o quê? As oportunidades, né, esse desenvolvimento, né, dessa questão toda que essa pessoa está envolvida, o quanto também, a gente falou desse protagonismo, né, qual é esse propósito, o quanto que ele é importante também para aquele morador, para que ele possa ter uma vida longeva, sabendo que hoje é um fenômeno mundial, né, principalmente aqui no nosso país. Então, assim, como que ela ganha longevidade, como ela está envolvida dentro dessa perspectiva, e cada vez mais como a gente faz com que esse protagonismo esteja fomentado, né, dentro daquele espaço. Um ponto importante que a gente também vê são as questões do age in place. Então, assim, eu posso ter vários modelos, né, a serem propostos. Eu posso ter aquela questão que eu posso ter uma moradia digna dentro do meu espaço mesmo, né, eu posso estar dentro do meu espaço e ser visto como um morador mesmo, não apenas uma pessoa que está ocupando um espaço, né. Até por que eu falo isso? Justamente que a gente entende que tem essas trocas intergeracionais e o quanto isso promove, né, cada vez mais também as questões ao longo da vida, né, as trocas intergeracionais são extremamente importantes dentro deste ambiente. Outro modelo que a gente vai estar encontrando são também as moradias coletivas, podem ser individuais, os co-livings também, eles podem entrar dentro de uma perspectiva da pessoa com deficiência, né, até entendendo porque algumas pessoas vão necessitar de mais apoio do que outras. E às vezes não, às vezes é aquilo. Então, falar sobre vida independente, eu vou além disso, né? A gente tem que falar de uma questão de que, assim, o que cada um traz dentro da sua história, da sua necessidade, para que ela possa se desenvolver e estar dentro dessa perspectiva, né? De que é morar, né? Se fazer parte como um protagonista de tudo isso. Trazendo um pouco desta perspectiva, quando a gente também fala olhar a pessoa com deficiência, a gente nunca pode desligar ela de um núcleo familiar, né? Então, uma vez que esse núcleo estiver muito bem organizado, as questões que esta pessoa, junto com o seu familiar, entre em acordos, né, para que possa viver em qualquer lugar, até mesmo na sua própria casa, né, faz com que isso cresça as relações entre o grupo, né, essa convivência social, esse trabalho entre ambos os lados, ele acaba sendo cada vez mais fortalecido. E aí, assim, pensando um pouco mais em questão de perspectiva, né, enquanto instituição, a gente hoje, né, o IJC, espelhado no seu próprio passado, ele não deixa de pensar em questão de como a gente pode pensar em uma moradia digna. Então, nós temos, sim, hoje um projeto, né, que está em andamento, pensando nessa perspectiva do que é esse morar e como essa pessoa vai estar dentro desse espaço, olhando todas as questões, mesmo aquela pessoa que esteja em uma vulnerabilidade social ou socioeconomicamente diferenciada, então a gente quer olhar o quê? Quais são essas oportunidades, né, que podem ocorrer, né, dentro desse olhar. Então, esse é o nosso novo projeto que está crescendo, também ele vai estar lançando agora, esse ano já, e vendo também quais são essas perspectivas dentro destas várias realidades, tá? Então, a gente hoje busca realmente um modelo, né, de trabalho e que vai trazer à luz propostas que venham trazer parâmetros, na verdade, que faça esse atendimento ao todo, ao maior número de pessoas. Então, a gente vem hoje com essa perspectiva, como eu falei há pouco, e sempre ouvindo o que a gente considera extremamente importante, que é a pessoa com deficiência, porque a gente tem recebido isso deles também,
e a própria família, né, que essa preocupação de quem vai ficar com meu filho, ou ele é capaz de ter uma vida sem precisar de mim, isso a gente já escuta há bastante tempo, né, porque que nem o IJC, ele tem um trabalho desde o final da década de 90, sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência, e esses assuntos, eles batem muito na nossa porta, né, então, como a gente promove esse envelhecimento ativo dentro de uma perspectiva do que é viver e ter uma vida digna também, né, ao longo da sua vida. Então, além das questões que a gente busca, da funcionalidade, a gente nunca vai conseguir desvencilhar esse olhar desse trabalho com a família também, né, e essa preocupação é muito genuína, é uma preocupação que alguns familiares nos trazem, né, que não tem para onde correr, realmente alguns só tem a pessoa com deficiência, ele e a pessoa com deficiência morando em um ambiente, os pais estão idosos também, né, então uma sobreposição quanto a isso, e existem também familiares que chegam para a gente e falam assim, olha, eu já tenho uma organização, eu já tenho os outros irmãos, né, os outros filhos que já se organizaram para fazer esses cuidados, e a gente nem pensa em uma moradia numa instituição de longa permanência, ou muito menos que ele tenha uma casa dele, mesmo porque ele também nem manifesta. Então, por isso que, assim, o nosso olhar nesse projeto que a gente está lançando, né, que a gente está colocando, ele vai muito a esse encontro. Então, a gente quer encontrar parâmetros, né, para poder atender a todos. Então, é nessa questão que a gente tem notado que tem que ouvir, né? Então, algumas soluções são extremamente importantes, elas devem sim ser vistas dentro do perfil, né, de cada um, e aí a gente hoje também vem olhando os outros perfis, né, que também buscam respostas, mas que também são pessoas que alguns falam, não, para mim já está tudo certo, não preciso, eu já estou organizada. Aí entra essa outra proposta que eu falei no início, que é o do Age in Place, ou seja, eu vivo no meu próprio espaço, no meu local, né, e é uma perspectiva também que é aplicada no envelhecimento regular, né, que a gente tem encontrado isso, exemplos de trabalhos assim, e é aquilo que a gente comentou, a gente pode viver de várias formas, né, individualmente, coletivamente, co-living, trazendo uma cocriação dentro do meu próprio espaço, e enfim, então é nessa perspectiva que hoje nós vemos, e principalmente respeitar este espaço, que é de cada um, né, e o desejo de cada um dentro do que é viver, né? Viver e ter uma moradia digna. Enfim, para mim, eu encerro aqui, né? Deixando essa reflexão para a gente e uma perspectiva do que o IJC hoje vem pensando, né? E refletindo, como eu falei, o passado é extremamente importante como uma escola, mas que a gente entende que aquilo valeu para que a gente possa hoje trazer outras perspectivas, como a gente tem visto o exemplo, né, da Flávia, que está trazendo aí também, que vai poder falar muito bem, né, que é um trabalho muito legal também. Obrigada, viu? Obrigada, Leila. Acho que tu trazes elementos bem importantes, e se a gente for analisar o nosso ciclo desse seminário, quem está nos acompanhando, acho que nós trouxemos coisas macros, né, das políticas públicas, das questões de direitos, mesmo o trabalho todo que a Defensoria vem fazendo, e tu trazes o desenho e como que uma organização do terceiro setor, junto com as famílias e com as pessoas com deficiência, e a gente tem um longo trabalho também de escuta a ser feito, de aprendizagem, quer seja em relação às famílias e prioritariamente aos jovens, adultos e idosos com deficiência, principalmente os com deficiência intelectual, que o lugar de fala, eles podem construir junto as alternativas, ainda é muito recente na nossa sociedade. E aí, nesse sentido, eu queria passar para a Flávia, que eu acho que pode compartilhar conosco a experiência que o JMG está tendo, está fazendo nascer, eu acho que tem um nascedouro, mas que é uma história que articula
várias questões e que podem nos inspirar a pensar em outros modelos e da gente entender que esse compromisso é um compromisso de toda a sociedade e que ela está na agenda. A gente ainda tem muitas questões de invisibilidade, de apagamento, de capacitismo, de dificuldade de transversalizar as políticas. Num momento tão duro como o que a gente está vivendo, né, nós não podemos negar esse contexto de toda a situação da pandemia, as questões que a gente enfrenta e enfrentará nos próximos anos, e que muitas delas também dialogam com as questões de deficiência, das pessoas com as pessoas com deficiência, as pessoas em situação de envelhecimento, do abandono. Muitas pessoas perderam os seus núcleos e estão tendo que reconstruir. Acho que essa também é uma pauta que não está esquecida e não pode ser esquecida nesse momento. E então, Flávia, agora a palavra é tua, minha querida. Obrigada, Carla. Bom, eu também queria agradecer o convite, né, da doutora Renata, do doutor Rodrigo. Realmente fico muito honrada de estar dividindo esse espaço aqui com você, Leila, Carla, querida Carla, e todos os nossos ouvintes. Eu queria parabenizar a organização de vocês, né, do evento. Eu gostei muito do formato, né? Eu achei muito interessante nós termos exatamente a mesma temática apresentada sob diferentes óticas. Eu acho que isso, assim, deveria ser realmente se repetir, porque a política pública se beneficia muito disso, né, dessas leituras. Então, eu achei muito, muito legal a gente trazer o tema do envelhecimento, desinstitucionalização, moradia para a vida independente, primeiro sobre a ótica do poder público, depois internacional, a própria defensoria, né, aquelas que eu não podia assistir ao vivo, depois fui ver, porque foi muito interessante. E me sinto honrada aqui falando do terceiro setor. Leila, eu achei ótima a sua introdução, facilita bastante. Eu diria para a audiência que me ouçam como continuidade, né, da fala da Leila. Fica aqui já um convite para que a gente depois possa, com o João Clemente, com o Instituto, aprofundar, porque nós do terceiro setor sabemos o que é viver no terceiro setor. Bom, eu começo me audiodescrevendo também, que eu sou falante, todo mundo já percebeu. Eu sou veterana aqui, ambas com 51, eu tenho 10 anos mais, tenho 61 anos, sou uma mulher de pele morena, cabelos brancos, assumidos, curtos, bastante brancos, cada vez mais brancos, uso um óculos de leitura, que é necessário para a minha idade, estou na minha casa também, com uma janela ao fundo e vestindo aqui um casaquinho devido ao clima de hoje. Então, assim, eu acho que nesse formato que foi pensado esse evento tão importante, nossa, para a gente, então, do JNG, assim, ver o título Moradia para a Vida Independente já é uma grande conquista, né? E aí até me inspirou a dividir a apresentação, sabe, Carla? Eu vou fazer bem rapidamente a questão do modelo do JNG, a experiência que a gente está trazendo, porque nós estamos fazendo. Então, assim, uma coisa, ao longo das várias apresentações, foi muito rico para nós, né? Ver as dúvidas que persistem, né? As lacunas que ainda precisam ser esclarecidas, e muitas vezes eu estava assim, por favor, não ouçam como arrogância, mas eu falava, nossa, mas a gente já passou isso, a gente já está fazendo. Então, eu vou apresentar meio que rapidamente o que estamos fazendo, porque estamos à disposição. Né? Todo mundo tem o contato, e eu vou fazer uma segunda metade da apresentação cutucando um pouco esses temas que ficaram aí meio que, sabe, dando voltas na cabeça da gente, até para, talvez, de uma forma propositiva, a gente não deixar a peteca cair e continuar a discutir esse assunto. Então, mais ou menos, eu espero ficar bem fiel ao tempo que eu tenho para a gente poder trocar ideias, e eu vou aqui fazer compartilhar uma apresentação, mais do que tudo, para eu não me perder, não é tanto que vocês precisem, mas senão eu acabo falando um pouco, vou saindo dos assuntos, enfim, um pouco dispersa.
Eu acho que a primeira coisa é explicar o que é JNG, porque às vezes, né, mas nem sempre é tão óbvio. Na verdade, JNG são as iniciais dessas 3 pessoas, para quem precisa da descrição da foto, são 3 jovens, bem jovens, né? Esse aqui é o João, são 3 jovens andando num parque, o João, o Nico, N e G, Gabi, colegas de escola, e daí vem o nome, Instituto JNG. O Nico é o meu segundo filho, e são jovens aparentemente, né, saudáveis, enfim, mas que têm aí na sua identidade, na sua trajetória, as características de uma deficiência intelectual, e eles eram colegas de escola, e eu, a Ana e Mônica, naquela época, nos perguntávamos o que aconteceria com eles quando saíssem da escola. Não é uma pergunta assim, muito simples, mas que não tinham respostas imediatas. Aí, basicamente, né, quando a gente pensa na vida adulta, né, as pessoas, como todos nós, como qualquer pessoa, a gente projeta a possibilidade de ter uma ocupação, um trabalho, a gente projeta a perspectiva de ter relacionamentos afetivos, amizades, e ter a nossa casa. É uma projeção natural que a gente entende que consagra a transição para essa fase adulta. Eu queria aproveitar aqui ainda nessa imagem, me apresentar mais do ponto de vista da minha formação, para vocês entenderem de onde vem a minha fala, né? Não é para currículo, mas como é que o Instituto ele carrega em si, né, uma ambição de realmente contribuir para a política pública. Bom, eu sou economista de formação, né, me graduei lá em 81, 82, na PUC, do Rio de Janeiro, e me especializei em desenvolvimento social, né, saí um pouco da parte mais dura e fui pensar sociedade, e de lá, quer dizer, de 85 em diante, fiz uma pós-graduação na Inglaterra, com essa especialização, e trabalhei muitos anos em organizações de governo, internacionais e privadas. Então, estar hoje no terceiro setor era o que me faltava, e justamente a gente entende que o terceiro setor ele está muito próximo da problemática social, né? E eu, pelo menos, vejo essa atuação nossa do terceiro setor sempre com uma possibilidade de estar, eu faço esse gesto, né, que é como uma pedra no lago que tem camadas e que vai influenciando e capturando da sociedade essas mudanças que a gente vem vivendo, né, mas sem perder de vista o que seja, né, o que deve ser a atuação do Estado. Um país sem Estado é uma coisa terrível, vocês já devem ter visto, enfim. Então, é com essa visão que eu apresento aqui para vocês, o nosso modelo. Essa foto que eu trago, né, da transição para a vida adulta, é uma foto de um jovem diante de uma bifurcação, onde tem 2 estradas, à direita uma estrada pavimentada, à esquerda uma estrada completamente esburacada, e em si, né, essa transição para a fase adulta é um momento muito delicado na vida de todos nós, né? Não é uma situação fácil, onde a gente começa a exercitar a capacidade de fazer escolhas, e eu estou trazendo essa foto para contar para vocês que, no início, nós tínhamos muita resistência. O Instituto foi, aquela foto na época da escola que eu estou falando, eu estou me referindo a 2010, 2011 a gente saiu pesquisando a questão da moradia, porque dentre as perguntas que nos fazíamos o que aconteceria com eles, a moradia foi a que ficou mais, né, reverberando na nossa cabeça. E a gente, naquela época, ficou muito focada nessa questão da transição para a fase adulta. Nós resistimos muito em falar de envelhecimento, porque eu acho importante trazer isso, porque vai ao encontro de todo o que a Leila trouxe antes da minha fala, que aqui nós estamos falando de o exercício de um direito. A gente não está falando da moradia como fim de linha, né? Como quando a gente... uma questão que é natural, legítima e que aflige. Nós não estamos pensando só quando essa pessoa for velha e não tiver mais seus pais, né, ou outro familiar para cuidar. A gente está pensando
na moradia, como a continuidade do exercício dos direitos que a gente vem adquirindo, que essas pessoas vêm adquirindo ao longo dos últimos anos de políticas. Então, hoje, é muito mais tranquilo para a gente, uma vez que a gente já caminhou um bocado, falar, porque é óbvio também que o envelhecimento ele traz uma correlação estreita com a questão da limitação, né, que é própria do ciclo de vida. Mas para um jovem adulto com deficiência, e aí sim, Carla, especialmente a deficiência intelectual, mas todas elas, ninguém aqui quer disputar qual é a mais complexa, para um jovem com deficiência intelectual, esse momento da vida, ele está meio que fadado a pegar a estrada da esquerda, que é esburacada, né? As opções não são tantas, e é nessa perspectiva que a gente estruturou e vem estruturando o trabalho do Instituto JNG. Rapidamente apresentar a nossa equipe, a gente não faz isso sozinho, eu venho liderando o projeto desde 2015 full time, a Ana e a Mônica são mais jovens que eu, ainda estão aí em vida ativa e não conseguem dedicar tanto tempo, e é um esforço que realmente exige dedicação exclusiva. Temos aqui uma mini equipe de comunicação para divulgar o que a gente faz, que é a Ana, a Ana Maria, a Sabrina e a Manu. A Fátima é o nosso compliance, é o que, né, permite que, ainda mais eu como economista, muito preocupada em que a gente tenha uma estrutura organizacional sustentável. E aqui a nossa joia, né? 4 especialistas, o nosso quarteto, que é a Dani, a Lívia, a Juliana e a Ana Paula, que estão colocando em prática tudo que nós conseguimos capturar, e aqui vem esse slide que apresenta a Ability Housing, que é uma organização do Reino Unido, que foi onde nós, em 2011, conhecemos pela primeira vez, voltamos algumas vezes, e lá aconteceu aquela coisa que é muito curiosa do nosso cérebro, né? Nós vimos funcionando uma organização que tinha, naquela época, mais de 700 unidades de moradias independentes, com programa de apoio individualizado, e já naquela época nós acabamos fazendo a moda inglesa, né, que é muito na base da jurisprudência, nada muito burocrático, um acordo de cooperação técnica, onde algumas pessoas de lá vieram para cá e nós fomos para lá, e a partir desse momento isso se tornou, especialmente na minha cabeça, uma espécie de obsessão. Eu sou teimosa, e apesar do local, das dificuldades que a gente enfrenta no terceiro setor, sobretudo quando você entra numa esfera de infraestrutura, né, não de prestar assistência, a gente vem aí tentando adaptar esse modelo ao Brasil, que obviamente não é uma questão de traduzir do inglês para o português, é entender as diferenças e tentar fazer esse modelo funcionar. Acho importante, nesse momento, deixar aqui bem claro que nós não acreditamos em tamanho único para todos, né? Eu acho que a singularidade, as especificidades, a gente não está aqui querendo contribuir com a política pública, dizendo que agora tudo tem que ser moradia para a vida independente. Outros modelos trazem resultados também bastante positivos, mas essa opção não existe no Brasil e, desculpe a minha franqueza, eu considero um atraso inaceitável. É preciso fazer. Também, deixa eu olhar aqui o relógio, mas a estrutura, né? Rapidamente, o que é muito importante é que essa pessoa ela mora sozinha ou com quem ela escolher. Ela não é obrigada a morar sozinha, mas ela divide o espaço com quem quiser, né? Eu brinco porque no início que a gente falava sobre isso, algumas amigas falavam: ai, fulaninha e fulaninha são super amigas, se conhecem desde pequenininha, podiam as 4 ir juntas. Falava: olha, são as mães que são amigas ou elas escolheram, né? As 4 se escolheram entre si. E isso nunca, às vezes, é muito evidente, essas nuances. A outra característica, então, é que vamos tentar imaginar um prédio comum num bairro urbano, né? Vou falar aqui do apoio, como é que ele se estrutura. Um prédio que pode ser, imagine o prédio em que vocês possivelmente moram, em algumas grandes cidades, num bairro urbano, com acesso a comércio e serviços, acesso a transporte público, onde essa pessoa mora
preferencialmente que seja um prédio onde morem pessoas com e sem deficiência, embora a gente tenha visto também na Inglaterra prédios exclusivos de pessoas com deficiência. Eu, pessoalmente, prefiro o que é misturado. E nesse prédio, não dentro da casa das pessoas, mas nessa estrutura, nesse local, nesse endereço, se monta uma base de apoio 24 horas, um regime de plantão 24 horas com agentes de apoio. E aí eu vou passar o outro slide e mostrar que isso se faz com metodologia, com métricas e capacitação. Essa base de apoio, ele dá conta de rotinas, né? Ele sabe o dia a dia de cada morador, em torno de 8 a 10 moradores por edifício, mas você entra numa escala que precisa de uma equipe maior. E o programa individualizado, ele é desenhado de acordo com a necessidade de cada pessoa, tá? Ele é customizado. O programa, ambos os programas, o de monitoramento de rotinas e o de apoio individualizado, ele nasce e essa foi isso foi o que adaptamos na Inglaterra. São questionários e entrevistas estruturadas que são aplicadas aos moradores e familiares. A partir desses instrumentos, feito por especialistas, nasce esse programa que é aplicado no dia a dia. Aqui vale marcar bem que o propósito não é terapêutico, muito importante isso. O objetivo é facilitar, é ser um facilitador da vida comum dessa pessoa na sua casa. Toda a estrutura, digamos, de acompanhamento terapêutico não é da alçada, né, do modelo de moradia independente do JNG. Isso a pessoa sai para os centros-dias ou sai para o seu trabalho, tem a vida, cada um tem a sua rotina. A função do apoio do modelo de vida independente do JNG é de viabilização da moradia, per se. Isso é monitorado continuamente, avaliado, e esse programa, portanto, ele entra num ciclo, né, que vai, na medida em que o tempo passa, ou reduzindo a necessidade de apoio para a pessoa dar conta das funcionalidades domésticas, ou ela vai adquirindo novas habilidades no tempo. Eu não quero gastar muito tempo, mas existem os aspectos da construção. Moradia independente não se restringe a organizar a casa da pessoa e o prédio, né? Existem aspectos como isso que eu acabo de dizer. Não é legal um bairro isolado, afastado, lindo, com parque, mas que eles não interajam, né? Não é recomendado. As tecnologias assistíveis são cada vez mais, ocupam cada vez mais protagonismo, extremamente importante. Aqui nessa terceira coluna, a gente fala da importância de separar a moradia do apoio, né? E se houver tempo eu explico isso melhor, mas essa quarta coluna, que é a coluna que coroa o que é um projeto de moradia para a vida independente exitoso, é quando você o implanta na comunidade. Quando eu falei de um prédio comum, num bairro comum, vamos pensar em vidas de calçada, né? As pessoas vão sair do prédio e vão na padaria, vão pegar o ônibus, vão no banco, enfim, vão viver, a comunidade vai absorver essas pessoas, e essas pessoas é a verdadeira inclusão social. Então, o modelo é esse, né? Estamos agora, nesse exato momento, na fase 2 do projeto piloto. Na fase 1, nós testamos toda a metodologia, os questionários, as entrevistas, a avaliação de perfil, o desenho de um plano individualizado para cada jovem. Foram 16 famílias, aliás, coraçãozinho para essas famílias que apostaram no modelo, estão financiando o piloto, e tudo para a gente montar essas métricas para, juntos aqui, e eu já vou encerrar essa parte do JNG, para a gente ver como é que pega essas experiências e consegue aprofundar e remover as barreiras que estão impedindo que a gente fale de uma política de inclusão social para adultos com deficiência que vão envelhecer. Leila, obrigada, e Carla, você falou muito bem isso tem que começar antes, né? E nessa fase, são esses jovens que, como você, Leila, como você, Carla, como vocês, ouvintes, um dia tiveram a possibilidade de pensar em sair da casa dos pais. Tá? Não porque vocês brigaram, não é? Assim, às vezes a pessoa fala, não, mas eu me dou bem com a pessoa. Não tem nada a ver com brigar, simplesmente você precisa da sua vida, né? Precisa tomar as rédeas.
E eu tenho mais uns 15 minutinhos, Carla, 10, Sim. 15 minutos. Bom, eu quero dividir aqui uma reflexão sobre, né, com toda a bagagem que eu tenho, né, na minha vida profissional, de ter trabalhado em governo. Trabalhei em Brasília 9 anos, trabalhei em organismo internacional, no setor privado, e a gente, então, lançou o JNG em 2013, e o piloto, nós começamos a fazer no ano passado, em novembro do ano passado, não tem nem um ano, e isso fruto de uma reflexão, porque eu confesso aqui a vocês, nós não pensávamos ter que botar a mão na massa e montar a moradia, nós achávamos que encontraríamos um fórum como esse, né, desde o início, para buscar as saídas para que nós tornássemos esse direito, né? Como é que discutiríamos a possibilidade de o que a gente tem que fazer para permitir que a lei, que diz claramente do direito à moradia, possa ser exercida por essas pessoas. Né? Então, teve um dia assim, que eu parei e falei assim, gente, mas é tão óbvio que tem que ter moradia para adultos com deficiência, né? E aí eu comecei a listar, mas eu dialogo comigo mesma. Mas, Flávia, por que é tão óbvio que tem que ter moradia? E aí eu fui respondendo. Em primeiro lugar, porque a gente está diante de uma nova geração que já se beneficiou das políticas de inclusão escolar, né, Leila? Certamente a clientela das residências em 1974 não é a mesma que a gente tem agora. As coisas evoluem, a gente às vezes tem a impressão que não, mas as coisas evoluem. Então a gente está diante de uma nova geração. Estão aí para nós, né, darmos conta. Com eles, não somos nós que vamos fazer por eles. Com eles, isso foi uma grande mudança na nossa trajetória, na nossa curta trajetória. Foi quando a gente percebeu que sim, as famílias têm que trabalhar essa crença. Mas eles, e eu tive uma vez um depoimento de uma mãe maravilhosa, ela é uma pessoa muito espontânea, e ela falou, Flávia, eu ouvi esse negócio de moradia, eu achava isso, sei lá, não queria muito saber, até que a Fernandinha falou para mim, mãe, eu quero, olha lá, eu quero aquilo, olha, vamos ver. Então, assim, é muito legal quando a gente abre o diálogo e sente que está né, trazendo um horizonte que as pessoas já estão querendo, elas já enxergam, né? Elas já estão, eu diria que elas estão prontas. A gente tem a mudança de paradigma que as leis estão falando, a Convenção Internacional, o Decreto 6949, que é a nossa Convenção, o Estatuto do Direito da Pessoa com Deficiência, a LBI, todos com artigos claramente, né, na LBI, o artigo 31, 32, 33, na Convenção, o artigo 19, que estão falando, está escrito lá. Então, a gente precisa pensar como é que a gente aprova uma lei, mas como é que a gente faz acontecer. Que eu acho, fazendo uma pequena digressão aqui, que é um problema no Brasil, né? A gente precisa, depois que a gente se compromete com alguma coisa socialmente, a gente tem que trabalhar, e o nome é trabalho, no sentido de planejar como é que a gente vai implantar. E esse vazio a gente precisa ocupar. Deixa eu correr. Então, e é isso aí é óbvio porque, enfim, a gente já está consagrado o modelo social da deficiência, quer dizer, a gente já sabe que removendo barreiras, né, a inclusão na sociedade, ela acontece, e finalmente essa questão que eu digo, que as pessoas não parece que não percebem, não ouvem as pessoas com deficiência, especialmente intelectual, e percebem que eles têm uma idade cronológica que deve ser respeitada, não são crianças, não tem que infantilizar, e sair de casa é uma coisa natural, é natural sair da casa dos pais, não é nada assim tão fora do que se conhece. E aí a outra pergunta que Flávia fazia com Flávia mesmo era, mas se é tão óbvio, por que não é óbvio? Por que não tem, né? E aí essa reflexão eu acho que é profunda e tem coisas que a gente não vai conseguir resolver rapidamente, mas acho que é importante a gente tocar a questão da cultura da família brasileira. Isso é de fato uma questão, né? Ainda há essa sensação de que a cultura de uma boa mãe é não abandonar o seu filho,
é feita uma leitura, e eu diria que também para as pessoas que envelhecem, que a gente fica com aquele estigma, aquela imagem na cabeça de que está num asilo, sozinho, largado num canto, e não são essas as opções. Se a gente começar a observar, mudou, isso já mudou. Então, eu acho que a cultura de que se meu filho não mora comigo, isto é abandono, né? Uma cultura já tão enraizada em países como a Inglaterra, Israel é um país que tem modelos funcionando maravilhosamente bem, isso já estão, quer dizer, é uma coisa que enfim, tem que respeitar, existe a questão da cultura. Outro aspecto é esse, que é o segundo ponto, de que, infelizmente, eu já ouvi muito no governo, diferentes governos, de que a moradia para pessoas com deficiência é fim de linha, a gente tem muita coisa para fazer, moradia é só, né, vamos pensar, coitado, aquele que não tem onde ir, que está sem vínculo, aquelas coisas todas. E aí, para mim, onde eu divido essa reflexão com vocês, que eu acho que talvez seja um bom ponto para debate, é quando você pega a cultura e combina, né? Quando isso casa, é um casamento não muito desejável, com a ausência do Estado, com a ausência das políticas públicas. Então, você vai alimentando uma situação que fica cada vez mais difícil de romper. Eu acho que isso é uma das imensas dificuldades para a gente conseguir enxergar o que já está acontecendo, que são os jovens podendo sair de casa, querendo sair de casa, tecnologias assistivas que ajudam, programas de apoio que permitem que a gente consiga fazer a mediação necessária para que eles tenham uma vida independente com autonomia. E aí eu vou daqui para frente lançar aqui umas provocações para o debate, né? Eu vou falar de mitos, e eu acho que isso a gente não é superficial. Então acho que essas frases que eu trago, elas estão entre aspas porque eu ouvi textualmente, né? Então uma das coisas que é profundo é isso, esse primeiro mito de que sempre que a família puder cuidar, esse é o melhor dos mundos. Aí eu acredito que até nesse ambiente da defensoria vocês devem ter 1 milhão de exemplos para contra-argumentar esse mito, né? Muitas vezes você um serviço de apoio profissional bem capacitado, ele abre uma perspectiva de desenvolvimento de uma vida digna para essas pessoas, muito melhor do que no seio da família. Isso não quer dizer que eu estou aqui, eu sou mãe, né? Eu não estou falando mal de família de forma alguma, mas abrir um pouco o horizonte nesse sentido. Segundo mito, a moradia para a vida independente é só para aqueles que já possuem bom nível de autonomia. Como eu disse, eu vi funcionando, né? Eu visitei inúmeras unidades de moradia para a vida independente, com pessoas que saíam de hospitais, né, de instituições, diretamente para o seu próprio apartamento. Várias histórias com impactos muito interessantes. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi visitando esses esquemas, que qualquer pessoa pode ter sua casa, morar sozinha, o que varia é o tipo de apoio e a quantidade de horas. Então, pensem no limite, uma pessoa muito comprometida, e eu vi múltiplas deficiências, pessoas que tinham um comportamento de automutilação, associado à epilepsia, quer dizer, um quadro desse que você fala, não, tá louca, dentro do seu próprio apartamento, com essa estrutura que eu apresentei rapidamente. Então, embora a gente até esteja se beneficiando dessa crença, porque para a gente testar o piloto, acaba que é um pouco mais fácil a gente começar, né, por pessoas que já têm um certo nível de autonomia, mas a verdade é que o modelo para a moradia independente, não existem pessoas aptas ou inaptas, né? E, na verdade, a gente no JNG está se preparando para jamais recusar nenhum caso. Olha o que eu estou dizendo, nós não estamos nesse ponto, mas essa é a linha de conduta da moradia para a vida independente. A moradia independente é só para quem tem recurso, famílias de classe média alta, claro, nesse momento, totalmente inovador e inédito. A única modalidade de financiamento vem sendo famílias que conseguem custear, mas isso não é verdade. E esse, Carla, é o ponto que eu queria, sim, ainda mais como economista,
temos que falar do modelo de financiamento, temos que botar o dedo nessa ferida, porque mesmo a Inglaterra, que é, né, a meca do welfare state, com as políticas universais e gratuitas, a moradia para a vida independente lá, ela adota o modelo tripartite, que é uma contribuição do governo, do setor privado e da família. Esse é o modelo ideal. Hoje, são famílias de classe média alta porque elas estão, é como se fossem as primeiras de televisão a cores, né? Agora, não é verdade que é um modelo que está fadado a pessoas que tenham renda alta, até porque, e é o último mito que eu trago, é a ideia de que custa mais caro, porque cada um tem um apartamento, e a gente não bota num mesmo local 10 pessoas, é uma falsa análise, que eu espero que dentro de um ano o JMG traga os dados para demonstrar. E eu vou deixar aqui só uma ideia de bom senso. Quando eu leio o edital de residência inclusiva, só ali a parte de pessoal, e vocês sabem que 80% do custo de um indivíduo em residência inclusiva é pessoal, né? E você lê o edital e de cara você nem sabe quem é que vai morar, mas tem lá um ATO, uma psicóloga, um nutricionista, um assistente de enfermagem. Não sabemos se é necessário tudo isso. Então, se você customiza o apoio e você está fazendo um trabalho que está voltado para as habilidades, tende, por razoabilidade, né, você tende a que, a médio prazo, isso seja mais custo-efetivo. Não temos dados do Brasil, né? Temos dados lá da Inglaterra, mas no Brasil a gente tem que demonstrar. E terminando meu último slide aqui, você falou, parece que a gente combinou, Carla, né? A questão da intersetorialidade, a Leila falou também. Não é possível pensar um programa dessa magnitude sem a interface. Eu quero aqui até comentar com vocês que eu visitei as residências inclusivas do município do Rio de Janeiro, são 5, vi 50 pessoas, e vi, né, constatei que algumas pessoas utilizam recursos do BPC para poder pagar um médico particular para poder ajustar a medicação. Acontece isso. Então, a falta de articulação entre esses setores, a assistência social, a educação, a saúde, e uma que entra pouco na nossa roda de conversa, o setor de habitação de interesse social. Isso é muito importante. A gente já tem uma prerrogativa na legislação, que são os 3% para todo empreendimento que tenha financiamento público. Então, a gente precisa, eu acho que mais fácil, a primeira proposta que eu faço, antes de rever todo o modelo de financiamento para ter as moradias, é pensar, e isso é um pouco mais rápido, vamos chamar assim, de já buscar, né, essas pontes que ligam quais são exatamente as funções que precisam estar sendo vistas de forma articulada para melhorar a condição das pessoas na moradia. Esse é o nosso slogan, né? Juntos podemos morar sozinhos. É uma luta aí dos últimos 10 anos que eu, com muita satisfação, compartilho com vocês. E desculpem eu ter passado um pouco, né, não sei se eu já interrompi Está compartilhado ainda? Não, tu já interrompeste, mas nós ainda não tivemos. Tá, então eu estou aqui. Ótimo. E desculpe pegar um pouco acho que até não, acho que eu gravei 30 minutos, agora que eu estou vendo o relógio. Sim. Mas eu falei meio acelerado demais, então vamos com calma e agradeço muito a oportunidade. Eu acho que dessa conversa aqui, e até porque são conversas recorrentes entre nós poderíamos seguir na prosa, mas eu queria muito convidar a todos que estão aqui, dizer que esse espaço quer muito escutar outras perguntas, questionamentos, provocações. Então, a gente está esperando as contribuições do público. Também queria convidar o Rodrigo para participar com a gente dessa conversa, até porque a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, e eu tenho a honra de fazer parte da ouvidoria, do Conselho Consultivo da Ouvidoria Externa, e
Portanto, eu respeito e luto muito pela Defensoria e tenho aprendido muito também com a Defensoria, e acho que a Defensoria também vem nesse processo, tanto os núcleos especializados como a escola da Defensoria, de como a gente transversaliza essas questões. E acho que ao longo, e o que a Flávia traz é super importante, ao longo dos 4 encontros, nós estamos trabalhando com camadas, e acho que a gente tem um tempo aqui, Rodrigo, quase que para retomar o início e também pensar um pouco a partir da Defensoria, e que aceitou e que vem trabalhando muito com essas discussões, quer seja no núcleo, mas em outras pautas, de talvez a gente também trazer outros atores da Defensoria, os outros núcleos, por exemplo, a discussão de habitação, que a Flávia traz como uma questão do interesse, da habitação de interesse social, do direito à moradia. Acho que o modelo que a Flávia traz, e no primeiro encontro, quando o Marco Pellegrini também traz um pouco, tem discussões que apareceram em relação à questão do mito de que é para pessoas de classe média alta, e acho que essa é uma questão, o direito à vida digna, o direito à moradia, o direito a todos os ciclos de vida de forma completa, e a Defensoria atende a população vulnerável, mas a Defensoria também faz um trabalho de colocar na sociedade, nos outros órgãos, essa discussão de como a gente garante esses direitos para todos. A gente já fez conversas com a Flávia, também no IJC, em outras redes que a gente está. Todos nós aqui defendemos políticas públicas, nós estamos aqui enquanto terceiro setor, mas nós não somos substitutivos do Estado, nós queremos estar junto, pensar em alternativas, muitas vezes provocar, na perspectiva da incidência, da militância, e é fundamental que se pense em estratégias de políticas públicas para todos, de moradia nesse caso, que a gente dialogue com as grandes questões que a gente tem em relação ao envelhecimento, e a gente tem todas as barreiras para discutir. Abrir o espaço de discussão é fundamental, essa pauta ainda é invisível, mas a gente precisa pensar em como implementa, como que isso deixa de ser um direito por conta de alguns militantes e que já buscaram e que acreditam que isso é política pública, mas por falta de diálogo encontraram outras estratégias para dizer que isso é possível e trazer esse debate para todos nós. Então, tanto o IJC como JNG estão aqui para dizer que isso é de todos, com todos e para todos. E que isso foi trabalhado ao longo dos 4 encontros. Assim. Então, a gente sabe que a Defensoria, Rodrigo, tem muitos desafios, e a gente bate muito na porta da Defensoria, e a gente quer que todas as pessoas entendam a Defensoria como esse espaço, e que também é um espaço que precisa ser fortalecido, porque diz respeito ao direito, E eu queria, inclusive, te provocar um pouco, Rodrigo, de como que a gente segue nessa discussão, como que a gente intersetorializa, inclusive com outros núcleos e atores da Defensoria e de fora, porque quando a gente encontra eco e a gente encontra atores que dizem, nossa, essa pauta é nossa, e muito quem trabalha no terceiro setor, e a gente que trabalha com os direitos das pessoas com deficiência há muitos anos, e a gente sempre era os mesmos, e hoje a gente já tem um grupo maior, hoje a gente tem as novas gerações que tiveram direito à educação inclusiva, se colocando de outra forma, mas a gente tem um desafio enorme, e quando a gente vai entrando nessas questões, e que tem a ver com o ciclo de vida, a gente ainda encontra menos atores. E a gente precisa pensar em como isso se transforma em direito pleno. Então, eu queria trazer essa provocação para o debate, de dizer que a gente vai seguir entendendo a Defensoria como um parceiro de primeira linha e pensando junto com as outras organizações do terceiro setor aqui, mas também fazendo um convite a todos os outros atores que tiveram com a gente
ao longo dos 4 encontros, de como a gente continua, fortalece e pensa em estratégias conjuntas para que essa pauta não seja de poucos e não seja entendida como privilégio diante de um cenário de desigualdade que a gente vive no nosso país, cada vez maior, e que a gente não pode seguir fazendo de conta que essas questões não existem. E eu vou Carla, ver se nós temos no chat perguntas também. Tá certo. Ainda não. Enquanto as pessoas podem fazer pergunta no chat, ou abrir o microfone para falar, ou levantar a mão, eu queria falar um pouco sobre a provocação da Carla. Eu acho que é sempre muito bom fazer esse diálogo. Carla, eu acho que eu falo muito sobre isso, eu já falei isso para várias pessoas, eu tenho certeza disso, que a defensoria precisa ser encarada como serviço público. Ela é um serviço público de acesso à justiça. Assim como o SUS é o sistema, a rede que garante o direito à saúde, a defensoria é o sistema, o serviço que garante o acesso à justiça. A gente precisa, e acho que o terceiro setor lida muito com essa questão, quando se expande, quando de alguma forma ganha notoriedade, ganha espaço, de abandonar o modelo caritativo. O modelo caritativo é um modelo que para a defensoria não funciona. A gente não faz na defensoria caridade, a gente presta um serviço público. E eu acho que é nessa perspectiva de construção da defensoria a partir da ideia de um serviço público é que a gente pode dialogar com todos os outros atores que atuam nesse meio. E não estou desmerecendo a caridade, é que a caridade tem um aspecto de um elemento que pode ser encarado como se fosse um favor, e tem um aspecto de cessão de um tempo voluntariamente, do qual eu que estou cedendo tempo, determino quanto tempo, quanto esforço, quanto dinheiro cederei. E isso não se constrói, não é possível construir uma política pública a partir dessa ideia. A gente tem que prestar um serviço público. Quando a gente se coloca como serviço público, a gente consegue dialogar com quem faz caridade, que é uma parte da vida humana, é uma parte da vida em sociedade, e é importante que haja. Com quem atua a partir do terceiro setor, não com um modelo caritativo, mas com um modelo de prestação de serviço, através de organizações não governamentais, ou de institutos, ou de outras formas de organização, e também do poder público, porque a gente passa a dialogar também com o serviço público. E eu acho que é essa a questão primordial para a defensoria começar a se colocar, inclusive de modo mais essencial para a garantia de acesso à justiça. Nós somos os titulares do serviço público de acesso à justiça. E como serviço público, a gente tem várias questões a ser debatidas, e várias questões a serem resolvidas, e complexidades a serem simplificadas, que não estão prontas ainda. A Defensoria é uma instituição de pouco mais de 10 anos, aqui em São Paulo, criada em 2007. E por conta disso, a gente tem uma série de dificuldades que ainda dependem de amadurecimento, dependem do tempo das coisas acontecerem, do tempo passar, de a carreira se expandir, para que ela possa digerir e lidar com as suas próprias complexidades, suas contradições e seus problemas internos. Mas, para mim, o que norteia e o que deve nortear o caminho da defensoria e o prosseguimento da defensoria é a ideia de que nós prestamos um serviço público. É essa ideia que é central e que é a partir dessa ideia que se pode construir uma defensoria que de fato garanta o acesso à justiça. Então, acho que diante da sua provocação, Carla, eu acho que a gente tem que dialogar, tem que estabelecer trocas de experiências e trocas e atuações em conjunto a partir dessa ideia. A defensoria presta um serviço público. As ONGs prestam um serviço que não é público, mas é essencial e relevante socialmente. E por conta disso, elas fazem parte de toda a rede que presta atendimento para pessoas com deficiência e pessoas idosas. E não só, porque de alguma forma é também toda a rede que garante direitos humanos de alguma forma. Boa parte da atuação de direitos humanos, principalmente quando o Estado é ausente nisso, acaba sendo suplementada
por essa atuação no terceiro setor. Então, essa essencialidade dialoga com a natureza do serviço público. Então, a gente não pode prescindir do diálogo com o terceiro setor, não pode prescindir da atuação com o terceiro setor, e também não pode perder o nosso caráter de serviço público, porque a gente estabelece uma situação de complementariedade, de suplementação, e não de andarem os dois como se fossem instituições de caridade. Eu falo isso honestamente, sem desmerecer o trabalho caritativo, que eu acho que o trabalho caritativo é pontual. Ele ajuda em situações pontuais, mas ele não permite a estruturação de serviços públicos ou de políticas públicas a partir de uma ideia caritativa. Então, não é que eu acho o trabalho caritativo ruim, não é que eu acho o trabalho caritativo inadequado ou que mereça descrédito. É que eu acho que o trabalho caritativo não consegue consolidar uma política pública que tem como característica a continuidade, como os serviços públicos o fazem, como as instituições e o terceiro setor que são estabelecidas, diversas formas de organização também o fazem. Então, acho que dialogando com a sua provocação, Carla, eu acho que essa é a minha concepção de defensoria, é a minha concepção do que deve ser a defensoria, e a minha concepção de para onde a gente deve caminhar. É claro que isso não é unanimidade, é claro que existe, às vezes, aquele complexo de pessoa branca salvadora, sabe? White savior, que às vezes atrapalha, mas é algo que a gente luta, batalha para conseguir construir, tanto internamente quanto externamente na Defensoria Pública. Eu queria passar para a Leila e para a Flávia, que eu acho que é isso, acho que uma fala vai trazendo elementos para outra, e dizer que a gente segue aberto para provocações externas, de fora também, sobre essa questão que é tão importante, que eu acho que a gente abre um ciclo de debates, mas que com certeza daqui serão pensadas outras estratégias para que essa discussão, e não só essa discussão, mas os direitos se efetivem e que a gente consiga avançar nessa perspectiva de construir serviços públicos e garantir o direito de qualidade para todos, em uma perspectiva intersetorial. As pessoas com deficiência envelhecerão e estão envelhecendo, e a população idosa está tendo perda de funcionalidade. Isso também precisa ser conversado. A gente percebe aí também uma perspectiva de capacitismo, quando ainda a gente tem tanta resistência, por exemplo, de discutir essas duas pautas de forma intersetorial e das interconexões que existem e que, em vez de nós ficarmos em guetos e mundos isolados, nós poderíamos nos fortalecer muito mais, quer seja enquanto sociedade civil, academia e setor público, e fundações privadas ou empresas privadas, todos os setores, porque dizem respeito, mas quero passar a bola para Leila e para Flávia. Rodrigo, gostei do que você traz, e uma coisa sim, eu só vou fazer um apontamento. Enquanto organização do terceiro setor, eu acho que assim, a gente vem evoluindo muito numa perspectiva mais profissional, né? Então, por mais que seja um terceiro setor, é um terceiro setor que olha, tem indicadores, está acompanhando o processo todo. Então, assim, quando você traz a fala da questão do assistencialismo, eu acho que mesmo no terceiro setor, a gente já superou isso. Porque o olhar do terceiro setor não é aquele de dar o assistencialismo todo, né? Então, eu entendo que, como a gente está discutindo a moradia, e também aí eu vejo que tem uma questão de que, neste momento, quem tem condição mesmo de prover por isso, que é o modelo, né, que a Flávia está trazendo. Se a gente realmente conseguisse que a política pública avançasse mais dentro do nosso país, como ocorre nos países desenvolvidos, né, que eles já têm uma outra perspectiva, a gente falou da Inglaterra, mas se a gente olhar na Nova Zelândia, Canadá, entre outros, a gente sabe que é uma outra realidade, né? Então,
é importante mesmo essa união, como a própria Carla fala, de que todos os setores, eles devem estar olhando de forma, assim, numa única perspectiva, de melhorias nisso, porque a gente entende que o direito está aí, a lei existe, né? As pessoas existem. Nós estamos hoje numa perspectiva de pessoas longevas em todos os aspectos, uma pessoa idosa, né, no caso regular, e a pessoa com deficiência, que já traz suas condições de comorbidades ao longo da vida, então quando ela está agora envelhecida, isso se agrava, e a questão também que a gente trouxe de que tem os seus pais que já estão idosos, e dentro de todos aqueles mitos que a Flávia trouxe também, que são reais, né, e estão aí, só que assim, o terceiro setor, ele vem para complementar realmente um trabalho que é do governo, por um lado, e outro, o que a própria sociedade civil e a sociedade como um todo, ela tá buscando, né, a gente vai ter pessoas de todos os níveis socioeconômicos que querem, sim, esse direito, e a união dessa força, né, entre nós. E eu trago, como eu falei, na minha fala eu trouxe do projeto, a gente está fazendo academia para discutir isso. Então, no meu caso aqui, enquanto IJC, a gente está pautado em parceria com uma universidade, para trazer essa discussão de uma outra perspectiva, parametrizar algumas coisas, trazer parâmetros, né? E temos respostas já imediatas, como a própria Flávia traz dentro do trabalho que ela tem desenvolvido nesses últimos anos, né? Então, eu entendo que esta fala, vou reforçar mesmo que a Carla traz, é extremamente importante esse fortalecimento. Então, e a Defensoria vem andando muito bem. 2007, tudo bem, você vai falar que é nova? Para mim, não, eu acho que a Defensoria ela tem feito um excelente trabalho de trazer essas discussões, até mesmo a própria Defensoria, a Promotoria também tem feito isso, também com muita excelência, então acho que é muito legal a gente estar aqui também dentro desse espaço, em questão de trazer mesmo a luz e o direito de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, e claro que aqui a gente está em específico, esse grupo aqui, né, falando pela pessoa com deficiência intelectual em específico, mas claro, em todas as pessoas que têm as suas perdas, né, ao longo da vida, como a gente falou, a gente vai envelhecer, né, e a gente tem essa necessidade, sim. Então, eu quero realmente, assim, só complementar, né, e dizer que realmente o terceiro setor vem conversando numa perspectiva mais profissional, realmente, não é só a organização para a organização, né, a gente mudou bastante isso também, e queremos estar juntos, sim, e agradecer mesmo de estar aqui, tendo essa oportunidade de poder dialogar, né. Posso completar um pouco, Carla? Pode, eu só queria, porque eu fiquei tão feliz que a Solange Barbosa dos Santos, que é do NASP da Senha, faz uma pergunta, então talvez já possa ir amarrando, Flávia, que é: qual caminho os serviços de assistência às pessoas com deficiência podem percorrer para garantir o direito à moradia? Então, só queria deixar essa pergunta também da Solange aqui. Disso se trata, né? Assim, eu insisto um pouco, Rodrigo, assim, eu acho que às vezes me parece que há um pouco de confusão entre serviço público para o público e modelos de gestão, né? Então, mesmo países como a Inglaterra, o serviço é público, ele é acessível para todo o público, esse é o papel do Estado. Mas, por dentro, isso, assim, eu temo que haja um pouco uma confusão de que público significa que não pode ter outro mecanismo alternativo de financiamento, e isso dá a impressão de que limita muito a manobra, sabe? A gente fica muito engessado. Eu imagino que você não falou nesse sentido, mas ouvindo, fica sempre um pouco essa impressão de que aqui é um serviço público do governo, e esse é do terceiro setor ou é privado. Justamente quando, pelo menos na minha opinião, e eu repito, porque eu já estive nessas, né, eu atuei nessas outras esferas,
E acho que o terceiro setor, a única prerrogativa, o que eu vejo de diferente em todos esses ambientes que eu já trabalhei como profissional, é o fato de você estar muito perto do problema, né? Às vezes fala assim, nossa, eu agora sou guerrilheira, né? Antes a gente, em cima de uma instituição, você parece que está em cima de um arsenal, uma série... Então, eu acho que gosto dessa ideia de que no terceiro setor a gente está, né, é como se a gente estivesse palpando ali, como vocês também na defensoria, mas eu vejo vocês numa posição tão privilegiada, porque é como se fosse, na minha imagem, metaforicamente, é como se vocês estivessem na ponta de um iceberg. Vocês recebem, né, ali toda a quantidade de virtuosa e não virtuosa da organização da nossa sociedade. Aquilo acaba chegando lá, né, buscando, as pessoas vão buscando, as instituições vão buscando ajuda. Então, vocês, eu imagino que vocês consigam, vocês jogam um contraste ali, você vê exatamente o que está falhando, que faz com que as demandas da defensoria sejam, às vezes, até repetidas, né? Então, tem um certo padrão. Então, vocês, com a autoridade que têm, assim, me permite, justamente tentando construir essas pontes, acho que é uma posição muito privilegiada, eu concordo com a Carla, e acho, mais uma vez, parabenizar muito essa iniciativa, né, de organizar um debate sobre esse tema, que não entra, há muitos anos que eu não vejo entrar na pauta de forma nenhuma, né? Assim, e acho, só para fechar, essa questão da caridade, que eu também acho que é muito nobre do ser humano, para mim, né, pessoalmente, eu acho complicado quando não há mecanismos para distinguir o que é caridade necessária, né? O assistencialismo, ele é necessário em algumas situações, de projetos como o que a gente vem falando, que tem a ver com transformação da sociedade. Então, nós estamos no terceiro setor contribuindo para estruturar essas mudanças que a gente está ouvindo, né? A gente está vendo jovem com 25, 30 anos dizendo que eu quero morar sozinho, eu tenho a minha namorada, eu quero... Isso não tem a ver com classe social, hein? Por favor. Nesse aspecto, nós não estamos falando de segmentação econômica. Aliás, isso é uma das belas características da questão da deficiência. Você atravessa tudo, né? É absolutamente horizontal. Então, assim, primeiro, eu realmente insisto em parabenizar essa iniciativa. Fico muito feliz que a Defensoria tenha puxado esse tema. Acho que precisa prosseguir. Precisamos unir forças, Leila, Carla, para ficar, né, conseguir jogar luz nesse caminho. E ser um pouquinho menos rançosos, né, com aquela questão, isso é público, isso é privado é ruim, é feio, né, buscar um arranjo em que o serviço seja para o público, acessível a todos, mas eventualmente com modelos de operação que sejam economicamente mais viáveis. Porque nós não vamos ter dinheiro para oferecer moradia para todo mundo gratuito. Não vai ter dinheiro. Quer dizer, a gente sabe que tem, mas não vai chegar para a gente, para outros lugares. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Fico muito feliz de poder estar dividindo. A gente tem realmente um espírito muito de contribuição. Como eu falei, nós não imaginávamos ter que montar a moradia. Só para que fique claro, a gente deve, até o final do ano, estar fazendo a mudança em torno de 8 jovens num esquema de co-living, com participação de empreendedores do mercado imobiliário que estão comprando a ideia, né, de moradias que sejam inclusivas. Está muito bonito, sabe? Agora é muito duro, porque, né, financeiramente é muito complicado, a gente está falando de infraestrutura. É muito caro, não é para, honestamente, não é só para o terceiro setor e para famílias que possam financiar. É um projeto grande de sociedade. Tomara que a gente possa continuar. Eu agradeço mais uma vez imensamente. Rodrigo, Leila. Eu queria, acho que talvez esclarecer um pouco o que eu falei, na verdade.
A minha fala não foi nesse sentido de não considerar o terceiro setor. Aliás, eu acho que o terceiro setor tem, na minha opinião, na verdade, tem duas funções muito significativas para a construção de políticas públicas. A primeira função é de complementar, inclusive eu tenho um artigo sobre isso, de contratos administrativos de convênios e de credenciamento de instituições que prestam o serviço que deveria ser, em tese, ser prestado pelo governo diretamente, mas aí é uma prestação indireta do serviço. Então, acho que esse papel de complementar, de ampliar e muitas vezes de possibilitar que um serviço seja prestado, ele é muito relevante, principalmente nessa perspectiva dos contratos assinados com o poder público e dessa atuação, e aí sim como um serviço público através do terceiro setor. Acho que essa definição que a Flávia coloca é muito relevante, de que é um serviço ao público, não prestado pelo governo, ele é prestado por uma outra instituição, e aí, nesse caso em específico, dos contratos, ele tem uma regulamentação ali no contrato, né, inclusive financeira, né. E o segundo ponto, que eu acho que é muito relevante, é a vanguarda. Eu acho que no terceiro setor que se produz serviços de ponta e serviços e novas experiências e novas possibilidades, experimentações, inclusive. É o terceiro setor que consegue permitir que certas coisas sejam experimentadas e aplicadas, e aí trazer luz a novas experiências até para serem incorporadas no serviço público. Então, acho que, e vejo isso, por exemplo, no trabalho que a Flávia e o Instituto JMG faz, como um trabalho de vanguarda da moradia digna. Trabalha para ter como exemplo, para ter ali como projeto, para ter como objetivo a construção daquela forma. Então, eu não quis, na minha fala anterior, diminuir o terceiro setor, não foi essa a minha intenção, desculpe se pareceu. A minha intenção era, porque eu de fato vejo essas duas grandes importâncias da atuação do terceiro setor, e a atuação caritativa eu também vejo como muito relevante, principalmente situações mais sensíveis ou mais agudas, ela é muito relevante, mas eu tenho alguma dificuldade de ver uma construção de um serviço perene, de algo que se prolongue no tempo, tenha alguma estabilidade ou atenda uma quantidade maior de pessoas, baseada apenas na ideia caritativa. Eu acho que aí a gente teria alguma dificuldade, porque o caritativo varia muito de financiamento, de fonte de financiamento, porque às vezes tem mais dinheiro, às vezes não tem. Em geral, quase não tem, né? A verdade é que quem trabalha com caridade sabe que quase não tem nunca. Às vezes tem um pouquinho a mais, às vezes não tem nada. E isso acaba não dando a estabilidade necessária para que um serviço público se construa. É diferente de quando você tem o terceiro setor atuando de modo muito mais organizado e muito mais com muito mais objetivo nessa construção de prestar um serviço público através de um órgão que não é necessariamente do governo. Então, eu acho que a gente caminha junto nessa perspectiva e não em caminhos diferentes. Se eu pareceu na minha fala, não era a minha intenção, desculpe. Rodrigo, não é bem isso não, que eu também não foi nesse sentido, mas é importante que as pessoas vejam que o terceiro setor, ele vem realmente, cada vez mais, principalmente de 2000 para cá, em uma questão mesmo de organização mesmo, né, está mais organizado, mais sistematizado, ou seja, ele realmente está trabalhando de uma forma mais profissional. Eu queria falar, né, sobre a pergunta da Solange, quando ela pergunta sobre o caminho, né, desse serviço, do serviço de assistência. Solange, a base de tudo isso, como que eu posso te dizer? É o fortalecimento e empoderamento desse grupo no qual vocês estão aí na ponta, no atendimento, né, dar voz, quer dizer, fortalecer mesmo, que é o que é preconizado principalmente no SUAS, né, que é dar a voz a essas famílias e também a pessoa com deficiência. Então, o que já a própria política do SUAS contempla é o que fazer na prática.
Então, uma vez que as pessoas estejam fortalecidas, detentoras dos seus direitos, né, do que ela pode e o que ela não pode, empoderada, ela, cada vez mais, ela vai realmente bater na porta, né, de quem tem que ser, para conseguir que as coisas sejam executadas, né. Claro, nós, enquanto sociedade civil e organização, né, no caso aqui do terceiro setor, a gente está junto, porque essa é a nossa causa também, né, não é à toa que nós estamos aqui discutindo algo que é justamente a gente tem um outro olhar, a gente está olhando por uma outra perspectiva do que aquela pessoa que está vivendo ali no dia a dia. Então, a gente também tem o nosso papel de mostrar caminhos, né? A Flávia trouxe no slide dela ali, tem caminhos que são mais difíceis, mas tem outros caminhos, a gente que está aqui na escuta direta, né, porque nós atendemos as pessoas, então uma vez que você está com ela, você consegue entender as necessidades. Por que eu estou falando isso? Eu fiz parte, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no período de 2018 até 2019, que foi quando teve a troca, e lá a gente tinha muito essas discussões de uma perspectiva da pessoa idosa, né, lá no CNDI, e aí a gente também estava trazendo já uma discussão para o envelhecimento da pessoa com deficiência também, só que não deu tempo, né, eu sou uma das conselheiras que foi destituída, né, no governo, dentro daquela perspectiva, mas assim, é assim que a gente acaba fazendo o nosso trabalho. Então, quando a gente dá escuta, se a gente tem esse papel, como o próprio Rodrigo traz aqui, né, que ele é um parceiro, né, a defensoria, né, no caso, é uma grande parceria, a gente consegue, na hora que está lá na ponta, poder fazer um trabalho e trazer um pouco, né, o que está acontecendo aqui, né, no dia a dia, no nosso território, e trazendo essa discussão para propostas de políticas públicas e que os direitos, né, sejam realmente, efetivamente, as leis que foram construídas e seus decretos, eles sejam cumpridos. Então, o que eu tenho para te dar como dica, fortalecimento e empoderamento. Essa é a base. Eu queria só complementar, Carla, se você me permite, Rodrigo, eu estava pensando aqui na pergunta da Solange também, né? Os caminhos, né, dos serviços. Eu me pergunto, e eu não sei como é que. Uma das perguntas assim que ninguém conseguiu ainda me responder nesse serviço de assistência é por que, com tudo que está escrito do ponto de vista de legislação do direito à pessoa com deficiência, não existe, como existe para o idoso, um fundo da pessoa com deficiência. Por que é claro que existe uma correlação estreita entre envelhecimento e deficiência, eu não estou negando isso. Mas a questão da deficiência, ela é muito mais ampla. Então, eu estou fazendo, Solange, eu estou respondendo a sua pergunta, trazendo essa pergunta. Porque um caminho é ter o próprio fundo da pessoa com deficiência. Eu me lembrei agora de um artigo muito legal do Jeffrey Sachs. Ele pegou os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ele fez, ele é um economista, ele fez um trabalho que deve ter alguma questão metodológica, mas ele usou um método e estimou o quanto custaria para diferentes países cumprir os Objetivos de Desenvolvimento, os ODS. Porque a gente escreve a lei, mas a gente não para pensar o nível de esforço que é garantir aquele direito. Então, essa cultura do brasileiro que fala, a lei pegou, não pegou, eu fico muito triste com isso, porque são pessoas tão competentes, que nós temos uma lei tão vanguarda comparada, né, à Lei do Direito das Pessoas com Deficiência, a Convenção, a LBI, mas voltando ao Jeffrey Sachs, então ele demonstra aritmeticamente que os ODS, todo mundo assina um acordo internacional, mas para os países ricos, aquilo vai custar em torno de 0,4% do PIB para eles atingirem. E para países pobres, isso chega às vezes a 59% do PIB. Ou seja, você não vai atingir, né? A não ser que haja dentro do acordo, é o que a Solange pergunta, um caminho para que haja a famosa equidade. Então, eu deixo aqui, sabe, Solange, eu vejo com muita dificuldade, embora, como eu disse antes, a gente estava muito atrelado à questão
da moradia como uma continuidade do exercício do direito desses jovens de ter a perspectiva de sair de casa, mas eu não sei, eu acho que, apesar de ficar muito contente de dividir as reflexões sobre o envelhecimento, tem a ver, né, está correlacionado, é muito próximo, mas temos uma lei e não temos um fundo no direito da pessoa com deficiência. Não temos. Então, a gente fica lá batendo na porta também do fundo do idoso, do envelhecimento, para dividir o pouco que temos. Isso eu acho que é um caminho... Desculpa, eu sou economista, realmente sigo o dinheiro. Eu não consigo ver de outra maneira. É o sistema sanguíneo, e revela muita coisa, né? Revela muita coisa. E dá para fazer muita coisa se a gente, de maneira absolutamente dentro das regras de compliance, transparência, ética, princípios, envolver outros atores. Porque não dá para fazer milagre. Não dá para fazer milagre. Bom, eu acho que a gente já está encerrando o nosso tempo e as discussões, né? Cada pergunta e provocação leva a outra. Eu queria muito agradecer a Defensoria e todos nós que estamos aqui. Depois vou passar a palavra, lógico, para o Rodrigo para encerrar, mas acho que foi um movimento muito importante, esse que foi construído ao longo desse primeiro semestre. Eu espero que a gente siga discutindo e provocando outros atores da Defensoria. Também o nosso papel é esse. Eu adoro provocar a Defensoria porque sempre tem muito eco e eu aprendo muito com os diferentes núcleos e com a Defensoria e lutamos por ela e todas as pessoas precisam conhecer a Defensoria. A gente ainda, enquanto sociedade, não conhece essa luta. Acho que é nosso compromisso também compartilhar a Defensoria como fundante para o acesso à justiça, e que é para todos os cidadãos brasileiros. E também queria dizer que a Defensoria e o Núcleo estarão nos apoiando num próximo seminário que a gente vai ter, discutindo as questões de envelhecimento e deficiência, no dia 18 e 19 de agosto. Então, acompanhem as redes sociais da Mais Diferenças, e também, muito provavelmente, a Defensoria vai estar e o Núcleo compartilhando também e divulgando, porque essa discussão também precisa ser perene. Implementar uma política é um processo longo, a gente consegue um marco legal, mas como a Flávia disse, aí que parece que começa a caminhada para a gente garantir, e a gente sabe o quão complexo é garantir direitos e implementar políticas públicas intersetoriais para todos, de direitos humanos. Mas eu acho que esse debate também precisa seguir, porque ele vai trazendo elementos para que a gente siga aprofundando e construindo formas de ter outros atores na perspectiva da garantia de direitos, e acho que essa é uma questão que nos une aqui e em vários outros lugares que a gente está, que são os direitos humanos para todos. Então, muito obrigada, Rodrigo, e muito obrigada à Defensoria, Flávia, Leila e todos os que estiveram aqui, e que sigamos na conversa e na luta. Eu também queria, na linha do que a Carla apresentou, agradecer hoje especialmente a Flávia, a Leila e a Carla, mas agradecer também a todos os participantes do evento, nos 4 dias que vieram aqui, agradecer a todo mundo que assistiu todos os eventos, agradecer a Elizabeth e a Fernanda, Elizabeth Saek e a Fernanda Pazzoni, que são a Fernanda é psicóloga, a Elizabeth é nossa assistente social, mas que são o CAM, o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria, que fizeram um trabalho hercúleo para conseguir que esses eventos saíssem do jeito que saíram. Agradecer ao auxílio da IDEP, que proporcionou os tradutores de Libras e deu todo o suporte que era necessário para que a gente conseguisse também usar a plataforma, veicular no YouTube, manter os vídeos lá. E agradecer a todas as pessoas que assistiram e assistem pela audiência e pela participação. Eu acho que um evento que gere resultados, gere frutos, não se constrói apenas a partir de palestras, mas também nessa interlocução
seja entre as pessoas que estão aqui apresentando, seja entre as pessoas que estão assistindo e apresentando. E essa é uma das poucas boas coisas que a pandemia nos trouxe, né? A possibilidade de fazer eventos nesse formato, acho que é uma das pouquíssimas coisas boas que a pandemia trouxe, que a gente vai acabar, vai ficar, a gente vai poder fazer eventos presenciais, mas também vai poder fazer eventos de forma digital, e é uma ferramenta a mais para que a gente possa estender e ampliar a nossa voz e a nossa capacidade comunicativa. Então, obrigado a todos e a todas, boa noite, e a gente estaremos todos juntos no evento que o Mais Diferença fará, mas também aguardo a presença de todos nos próximos eventos do NetPad. Obrigado, boa noite.